Oi, gente, é exemplo da coluna de ontem e até a última coluna do ano, dia 31, daí eu entro num recesso aqui no mês de janeiro, né, para voltar logo para trazer todos os bastidores da eleição de 2024. Ao longo dessa semana, então, eu faço um balanço de alguns assuntos que vão refletir sobre esse ano de 2023, mas também vão prever alguma coisa aí, prever não, né, que eu não sou vidente, mas prospectar alguma coisa sobre o que vem aí para 2024. E hoje eu vou falar sobre a polêmica das polêmicas que ainda, né, inflama ânimos em todo o país, que é bolsonaristas e lulistas. Qual a influência dos dois na eleição de 2024? Pois bem, todo mundo diz, e tem até pesquisa dizendo, né, e até dados que apontam que o presidente de turno não tem grande poder de decisão sobre uma eleição, ele não tem grande influência sobre uma eleição. As últimas eleições municipais têm mostrado realmente isso, que não há uma colagem automática entre o candidato e o presidente. Senão, o Ivan Kraus, por exemplo, teria sido eleito prefeito de Canoinhas em 2020, já que ele se declarava o candidato do Bolsonaro aqui na cidade. Teve até vídeo do Hamilton Mourão, vice do Bolsonaro, pedindo voto para o Ivan, né? Ele era do PRTB, o partido do Mourão, e isso não colou, né? Tanto é que o Ivan ficou em terceiro lugar. A preferência foi naquele momento pelo Beto Passos, que não usava o nome nem de Lula, nem de Bolsonaro, nem de nenhuma figura do poder lá em Brasília, né? Para tentar angariar votos. Foi realmente o carisma dele, a boa avaliação que teve do primeiro mandato que fez com que ele então conseguisse a reeleição. E a Norma Pereira, que também uma hora falava do Bolsonaro, mas muito assim rapidamente, não queria, né, tentar se apropriar dessa bandeira que era do Ivan, ela mesma acabou ficando em segundo sem precisar utilizar também isso. Então isso é uma prova muito clara de que o Bolsonaro não teve influência na eleição de 2020 em Canoinhas, mesmo tendo tido 70% dos votos na eleição que o elegeu, né, presidente do Brasil em 2018. Então não há, a priori não há essa influência, mas eles vão tentar. A imprensa nacional tem falado muito sobre isso. Eu li um artigo na Folha de São Paulo semana passada ainda falando sobre a aposta que os dois estão fazendo, né, muito pesada, para formar militância, para formar candidatos, pelo menos nas cidades mais importantes do país, e para bater de frente mesmo, para testar a força tanto do bolsonarismo quanto do lulismo. Lula está no poder, teoricamente ele tem uma vantagem em relação a isso, mas ao contrário do que até a própria imprensa dizia, muitas pessoas diziam, o Bolsonaro, a perda do Bolsonaro na última eleição não significou nem de longe a morte política dele. A tentativa de torná-lo inelegível parece até que fortaleceu ele. Então essa direita que ele despertou, essa extrema direita que ele despertou, que estava muito adormecida há muito tempo, ela segue aí firme e forte. E se não vai ter uma influência direta na próxima eleição, pelo menos eles vão ter uma participação, no sentido de buscar, né, esse eleitorado, aqueles que os apoiem. Nesse sentido, eu vejo que a busca do Lula e a busca do Bolsonaro é muito mais por se colar a figuras populares dentro dos municípios do que o contrário. Quer dizer, o que eles querem é estar com candidatos que têm potencial de voto independente deles. Assim, dessa forma, com o prefeito eleito, apoio a eles, ou tendo eles no palanque, depois deve uma pedra para eles, ou seja, na próxima eleição, que os dois parece que já estão, né, se preparando para isso, seja o Bolsonaro o candidato, porque ele está inelegível, mas colocando outra pessoa no lugar, como apoiando outra pessoa, né, ele vai querer com certeza ser um protagonista nessa campanha, ao passo que o Lula pode ir à reeleição ou indicar um nome seu. E aí então, os apoios que eles angariarem agora com os candidatos a prefeito, será muito importante lá se esses candidatos forem eleitos. Mas volto a repetir, na minha visão, o que os dois buscam são nomes para os apoiarem na próxima eleição. E não, os prefeitos não estão tão interessados em tê-los no palanque porque já viram que isso não é um sinônimo de voto. Vale muito mais numa eleição municipal o prefeito atuante ou o candidato atuante na comunidade, aquele que faz o pequeno favor, aquele que ajuda aqui, ajuda ali, aquele que está conversando com a comunidade dia sim, dia também, né, que está presente. Esse é o candidato que a população valoriza. E principalmente no caso de um candidato à reeleição, que aqui é o caso da Juliana Maciel, que vai se arvorar do Bolsonaro, que já fez foto com ele, já fez foto com o Jorginho, que também é do PL, né? Ela vai depender muito mais do trabalho que ela fizer nesse último ano de governo, desse curto governo que ela tem, do que nas figuras do Bolsonaro e do Jorginho Melo que seja, né?
Estamos de olho e vamos ver se isso se confirma nesse ano de 2024 que está chegando.